Hoje, quarta-feira, dia 19 de março. Que dia fraquíssimo esse no BBB, né? Hoje não teve nada. Sério mesmo, gente. Hoje assim, foi um dia que a única coisa que mexeu com a casa foi só o fechamento do quarto fantástico, né? Todo mundo passou aí 2 semanas especulando quando é que o Dourado ia fechar o quarto fantástico. O quarto fantástico só foi fechado quando o quarto Nordeste ficou vazio. E ontem, se eu não me engano, acredito que foi só o Diego e a Daniele que dormiram lá. Acho que o Mike também dormiu lá, tá? Mas o restante do quarto ficou vazio, vazio mesmo. E agora está sendo habitado pelo pessoal do Fantástico. O refúgio que sobrou ali do quarto Fantástico está ocupando esse espaço. Enfim, não vai mudar a essência de nada do jogo, mas foi o maior acontecimento do dia. O quarto Fantástico sendo fechado. Aí a Aline aproveitou ontem a madrugada, resolveu explicar para todo mundo o que significa pomba suja, resolveu ali dar alguns detalhes sobre essa gíria e tal, enfim, ela resolveu falar aí o real significado, na Bahia pelo menos, desta expressão, e teve um momentinho fofo durante a madrugada. O resto da noite, gente, foi só um grupo de um lado e o grupo do outro lado falando sobre estratégias, especialmente as estratégias aí para o próximo paredão. As conversas hoje foram muito poucas relacionadas a isso, tá? Mas a gente tá aqui para tirar esse leite de pedra e trazer esse conteúdo para vocês, tá? Hoje tá gravado exatamente pela falta de conteúdo, gente, porque aí o que tiver que passar a gente passa mais rápido de conteúdo, tá? Tá fraquíssimo. Hoje foi um dia fraco e a gente ainda nem sabe quem é que o Guilherme vai barrar da festa, porque até esse momento o Guilherme não falou nada. Faltam pouquíssimas horas para a festa dele cujo tema será ginástica olímpica. Olha só, né, para quem disse que o Guilherme não tá buscando um enredo próprio, tá buscando o enredo aí dos Hipólitos, né? Ginástica olímpica, que era também um tema muito parecido com uma das festas que o Diego disse que ele queria ter caso ele fosse líder, né? Pois é, né? Bastante estranho, mas enfim. Vamos lá comentar aí um resumo do que veio da madrugada e ao longo do dia, tá? Porque foi pouquíssima coisa, gente, pouquíssima coisa mesmo. Ontem, já depois da edição, o Vinícius, a Aline e a Vitória conversavam ali sobre as atitudes dos gêmeos em terem dito que eles não jogariam mais com o pessoal do Quarto Fantástico, só que aí depois eles voltaram atrás. A Aline disse que ela estava muito indignada com isso, que não é sobre estar ao lado das pessoas que compactuam dos seus mesmos sentimentos e que ela não conseguiria jogar, por exemplo, com pessoas que discordam totalmente dela e que ela consegue observar isso no pessoal do Fantástico, que eles só estão unidos ali por conveniência. Não é como se todo mundo nessa casa não tivesse unido por conveniência, né? Aí a Aline também disse que não dá para jogar o tempo todo com pessoas que invalidam os sentimentos dela o tempo todo, que a invalidam como pessoa, que a invalidam como ser humano, um monte dessas coisas aí. Aí depois, né, a Vitória disse que ela prefere jogar com pessoas que, mesmo que não tenham opiniões tão coincidentes com as dela, ou mesmo discordantes das opiniões dela, elas pelo menos possam dizer aonde ela está errando. Aí o Vinícius disse que ali muitas das coisas mudam minuto a minuto e que esse jogo mexe demais com a cabeça deles. Aí a Aline então disse que eles tinham que aproveitar tudo, mas tudo o que o Tadeu falou, que eles tinham que aproveitar ali exatamente tudo e deixar bastante claro para o público que eles estão aproveitando aquilo que o Tadeu falou que eles tinham que fazer. E aí, uma outra coisa que aconteceu no meio dessa conversa toda foi o Diego, tá?
o Diego apareceu no meio dessa conversa deles aí. Vocês já perceberam que a conversa deles aí, nesse primeiro momento, era só para falar desse negócio de estratégia, de grupo, essas coisas, né? Quando o Diego apareceu ali, depois da Aline ter falado sobre o discurso do Tadeu, o Diego deixou uma coisa bem clara pra gente, tá? Ele apareceu no meio dessa conversa e disse que o discurso do Tadeu não foi por acaso, que o discurso do Tadeu foi tão claro, mas tão claro para eles sobre o que eles devem ou não fazer no jogo, que só falta do Tadeu entrar dentro da casa e dar o prêmio para alguém diretamente. Aí o Diego disse que o Tadeu foi muito claro, tanto com a Eva quanto com a Daniele, e que as duas ali precisam se jogar mais, que as duas precisam se entregar mais a esse jogo. Aí a Renata, lá fora, estava conversando com todo mundo. Ela disse que acha que o paredão foi acirrado entre a Eva... entre a Eva, não, desculpa. Que foi acirrado entre a Daniele e a Graciane. Aí a Eva acha que foi acirrado entre as três. Mas ao mesmo tempo a Renata disse que isso não importava mais, porque ela tinha ficado. E aí o Mike concordou e disse, você ficou. Então isso é o que mais importa. Aí a Renata disse que agora eles têm que jogar limpo, jogar com honestidade, jogar com o coração deles. E disse também que eles não precisam ter medo do embate, no Sincerão e fora do Sincerão, que eles precisam entregar aí o entretenimento que o público está exigindo deles, que eles não precisam ter medo de se posicionar e tal. É a mesmíssima coisa que ela já tinha falado para eles lá no Quarto Fantástico. Lembra que uma vez eu falei para vocês que fofoca também envelhece? Então fofoca é do jeito que a Renata coloca aí para eles e do jeito que ela colocou. De fato, é a mesmíssima coisa, gente, é a mesmíssima coisa do que todos nós já sabemos. E todos nós aqui já sabemos aonde isso vai dar. Não estou afirmando nada contra a Renata, tá? Só estou afirmando que ela também precisa entender que essas fofocas que ela sabe não vão ser atuais o tempo todo. Aí o Diego disse ali que ele tinha que conversar com a Daniele, que ele precisava conversar com a Daniele, porque o discurso do Tadeu foi claríssimo, claríssimo sobre a forma que ela estava jogando e que ela precisava se jogar mais dentro desse jogo. E aí ele disse que o Tadeu foi muito claro sobre a Daniele, por exemplo, ter que escolher os aparelhos ali na hora da ginástica, mas na hora ali ela se destacar por outro feito que ela fez. E aí a Daniele disse que ela tinha falado coisas que o Tadeu repetiu para eles e que foi ela que disse que a Renata viu no shopping muita coisa que não necessariamente seria verdade e que ela disse ali que nem tudo que a Renata ouviu explica o que o Brasil pensa dela. Aí o Guilherme disse a mesma coisa do Diego, tá? O Guilherme disse aí que a Daniele precisa se jogar mais, que a Daniele precisa parar de ter medo de se posicionar. Aí a Daniele disse de novo que foi ela quem disse a frase que o Tadeu falou, que eles tinham ali que prestar atenção e não tomar tudo ali como uma verdade absoluta. Sério, foi sério mesmo. E aí teve um outro momento ali que a Renata disse que a Aline é que está dando importância demais para a briga entre as duas. E aí o Mike disse, então, deixa a Aline crescer, deixa a Aline aparecer aí, porque a hora da Aline vai chegar e ela própria vai cair. Aí ele também disse ali que o pessoal do anos 50 vai voltar a ser o que era, que eles vão começar a se acharem os donos do jogo. Então ele disse aí que essa semana seria interessante que eles pegassem a liderança para fazer o jogo da forma como eles querem. Aí um dos gêmeos disse ali que eles já precisavam pensar no paredão a partir de agora, que eles não tinham que esperar tanto tempo para chegar à conclusão de como é que eles queriam fazer o paredão. Disse aí um deles que é só chegar no domingo já com a estratégia montada e executá-la do jeito que eles pensaram.
Aí a Renata perguntou assim para eles em quem eles votariam. E aí eles disseram que votariam na Dona Delma. A Renata disse que votaria tranquilamente na Dona Delma, sem nenhum peso na consciência. A Eva disse que também votaria na Dona Delma tranquilamente e que votaria em qualquer pessoa agora. Aí o Mike também disse que ali eles também precisam tentar descobrir em quem o pessoal dos anos 50 vai votar entre eles. E que se vai ser na Eva ou na Renata esses votos, ou nos Gêmeos, independente aí de quem seja esses votos, porque eles precisam armar estratégia em cima disso. Aí a Renata disse que dessa vez ela vai pro paredão de qualquer jeito e que qualquer um do lado de lá, se for líder ou tiver a maioria dos votos, vai votar nela e colocá-la no paredão. Aí o Mike disse que se a liderança for do lado deles, a estratégia é não dividir votos na hora de votar ali no confessionário, que todos eles precisam ir numa única pessoa. Só que aí eles lembraram que a dinâmica da semana pode mudar e aí as coisas podem ser bastante diferentes do que eles estavam pensando. Aí a Renata disse que agora o paredão vai ser arriscado tanto para ela quanto para Eva. Aí a Eva também concordou que todo o paredão agora que eles vão viver vão ser arriscado e que o segundo mais provável ali, mais votado, que os dois, se a dinâmica se repetir, acabem dois deles indo para o paredão também. A Renata depois disse ali que todo mundo tem a sua torcida e que agora eles só precisam confiar nessa torcida e confiar que o Brasil vai tomar as melhores decisões, que o Brasil vai votar a favor deles, porque eles também têm essa torcida. Aí depois a Dona Vilma ali participou da conversa e disse que agora tudo vai ser um pouquinho mais previsível e que o Tadeu foi bastante claro no discurso dele sobre as atitudes da Eva, sobre as atitudes da Daniele. Aí ela disse ali que o pessoal do anos 50 vai continuar duvidando das informações que eles têm ali no Quarto Fantástico, trazidas pela Renata do lado de fora. Ela também, inclusive, falou sobre a Aline. Aí ela disse que jogou a história do Diogo, que ela descobriu essa história aí mesmo, e que ela só vai falar alguma coisa pra Aline sobre essa história se a Aline for atrás dela e perguntar pra ela. Aí o Mike até falou aí que sobre o discurso do Tadeu, pareceu que a Daniele não escutou nada daquilo que a família dela mandou de recado através da Renata. Diferente da Dona Vilma, que também percebeu e recebeu recados e também percebeu esse movimento aí da Daniele de querer abraçar. E aí os Gêmeos disseram ali que o pessoal do Fantástico, do pessoal, aliás, do anos 50, acreditavam que eles estavam acreditando que a Daniele ia ser a mais votada pelo público e que eles desejavam a saída da Daniele. Aí a Dona Vilma disse ali que... A Dona Vilma não, desculpa. Só que aí depois eles disseram assim que a saída que eles queriam era a mesma saída da Graciane. E, gente, eu vou ter que discordar um pouquinho do que os Gêmeos disseram. Todo mundo achava que a Graciane seria eliminada. Todo mundo. Todo mundo sabia, porque a própria Renata foi quem jogou essa informação lá dentro. Então não tem essa ali e tal. Óbvio que não tem como saber 100% quem é que vai e quem é que não vai ser eliminado. Mas, independente do que for, isso já era muito claro para eles lá dentro. Não tinha mais como escapar disso. Todos eles sabiam aonde ia dar, né? E aí, a Graciane foi eliminada como a eliminação mais óbvia dessa temporada. Talvez não a mais rejeitada, mas a mais óbvia. Porque ela já tinha o ranço do sofá. Aí a Dona Vilma depois voltou na conversa e disse ali, por exemplo, que a Daniele já estava se agarrando com a mesma bobeira lá com a Graciane, mesmo depois do recado da família, como se o recado da família não tivesse valido nada. Pois é, até a Dona Vilma tem uma visão melhor do que a Daniele, né? Aí depois a Aline disse que eles estão entrando na reta final, que pode ser que agora entre uma semana turbo. E depois ela disse ali que eles realmente não sabem quando vai acontecer, mas que agora o pau vai quebrar a partir desse momento.
Aí a Delma depois se sentou ali com eles e disse que ela estava com muito medo do que vai ser a dinâmica do pegar e guardar. Aí o Vinícius disse que ela então não se preocupasse com isso, que vai ser um valor bem alto e que ela pensasse justamente na família dela, que ela pensasse justamente no porquê que ela está nesse programa e que esse dinheiro faria diferença. O Guilherme depois falou a mesmíssima coisa, e aí o Vinícius lembrou para ela que os últimos valores da dinâmica do pegar e guardar foram bem altos. Aí a Delma até falou assim que a casa dela valia 300 mil reais e que ela precisou abrir mão desse valor para ficar com 50 mil para ela poder ter paz. Aí a Vitória já lembrou que já teve 70 mil, 80 mil e que 90 mil talvez seja o valor dessa dinâmica e que é muito maior do que o valor do prêmio do terceiro lugar. Então, que a dona Delma não deixasse de aceitar esse dinheiro. Aí lá no quarto do líder, a Daniele conversava com todos eles. Aí a Daniele conversava com o Guilherme, com a Delma, com a Aline. E nessa conversa aí, o Guilherme relembrou o discurso do Tadeu de que eles não podem confiar cegamente em tudo que eles ouviram do lado de fora. E de novo, a Daniele volta a repetir, tá? Que ela já havia dito isso antes. Aí a Aline disse que a Renata, se continuar confiando nesse monte de informações, pode ser que ela também acabe se perdendo no meio desse jogo. Aí depois a Aline disse ali que não existe verdade absoluta lá dentro e que eles não têm ali como ter certeza de nada. Claro que não tem como ter certeza de nada. É impossível ter certeza de alguma coisa lá dentro. A Renata sabe das informações externas que valiam para aquele momento. Talvez isso já mude agora. Talvez sim, talvez não. Eles só vão descobrir isso, gente, com o tempo. Não tem como eles descobrirem isso antes. Porque no final das contas, é o tempo que conta mais. Aí o Diego estava lá conversando com a Vitória, ele disse que estava muito emocionado com o discurso do Tadeu, e aí ele disse ali que ficou mais emocionado depois que a Renata revelou ali que a Daniele foi chamada de planta pelo público aqui fora, e que ele disse que ficou muito triste com isso. E aí depois ele disse ali que o Tadeu fez um discurso que fez ele pensar muito sobre isso e pensar muito sobre o jogo. Aí o Diego disse que o discurso do Tadeu falou muito sobre ele, sobre a irmã dele. E aí ele disse que não podia negar esse sentimento que ele estava sentindo ali sobre as informações do público. Depois ele disse ali que a saída da Graciane foi uma justiça para ele, a correção da injustiça que a Graciane fez com ele. E aí ele disse ali que que as pessoas que foram no shopping e tal, eu nem lembro se foi ele que disse, eu acho que o corretor aqui do celular acabou me pregando uma peça, né? Porque afinal, como é que a gente faz roteiro quando a gente precisa ser rápido? A gente usa o celular, né? Todo celular tem aquela função ditado. A gente usa essa função ditado e vai falando as coisas pro celular enquanto a gente está fazendo outra, né? Aí eu acho que o celular misturou algumas informações aqui, tá? Uma coisa ali que eles estavam falando lá no pessoal do Fantástico é sobre ali a verdade absoluta, que não é porque que as pessoas foram no shopping que eles precisam tirar isso como uma verdade absoluta. Aí a Eva disse ali que a Renata soube filtrar muito bem todas as informações que ela pegou aqui fora, que ela soube filtrar muito bem o que seria verdade, o que não seria verdade, e disse assim, que a Renata disse que o pessoal do anos 50 estão muito, mas muito assim com ela, como se eles estivessem com raiva dela ter ido para a dinâmica e dela ter tido essas descobertas dessas informações. A Eva depois disse ali que eles vão continuar com raiva, porque na quinta-feira eles vão ganhar a prova do líder e eles vão voltar a dominar o jogo.
Aí, voltando lá no quarto do líder, a Daniele continuou a se justificar e dizer que às vezes as pessoas não ouvem as opiniões dela, e ela disse que às vezes as pessoas aqui fora não gostam de uma pessoa calma e que enxergam essa pessoa como sendo uma planta. Mas é exatamente isso, Daniele. Você já participou de outro reality show de confinamento e você sabe que é exatamente isso que o público pensa. Aí a Aline disse que ali, para ela, uma pessoa planta talvez fosse uma pessoa que não conseguisse emitir a opinião dela, e que também uma planta pode ser uma pessoa que está deixando de fazer aquilo que o público espera que ela faça. A Aline definiu muito bem o que é uma planta, né? Aí o Guilherme disse que a Daniele tem a opinião dela formada assim e que ela expressa a opinião dela pro grupo dela. Mas ele jogou ali, né, na cara dela, pelo menos foi a intenção dele, que talvez seja melhor que ela aprendesse a expressar isso para outras pessoas, para o pessoal da casa e para o público. Talvez fosse o melhor que ela pudesse fazer. Aí a Eva e a Renata, de novo, continuaram falando da Aline, que a Aline joga contra a passa e que a Aline usa informações para se promover no ao vivo, e a forma como a Aline está jogando acaba dividindo a casa. Aí ela disse que numa conversa com o pessoal do Fantástico, que eles se reuniram depois ali, que ela não tem mais medo mesmo de enfrentar ninguém, porque agora ela vai mesmo com força, com garra, que ela vai puxar a Dona Delma pro paredão, se ela puder, se ela tiver um contragolpe. Mesmo que o Guilherme fique com raiva, ela disse que ia fazer isso. Aí a Renata disse que o pessoal do anos 50 se incomodam com tudo que ela tá fazendo depois que ela voltou lá do seu Fifi. E aí ela disse ali que se ela tá conversando com o pessoal do grupo dela, o outro grupo fica incomodado. Ela disse ali que eles ficam incomodados porque ela aprendeu a igualar o tom de voz dela com o tom de voz da Aline, e que agora ela não vai mais baixar a cabeça dela pra Aline, que ela não vai mais deixar de fazer o barraco que ela precisa fazer ali com a Aline, se for necessário. E ela disse que tudo que ela tem feito na casa depois da volta dela, ela está incomodando todo mundo ali. E de fato, eu falei para vocês ali que a Renata tinha dois caminhos na volta dela do seu Fifi. Ou ela ia saber usar essas informações para se dar bem e saber se promover em cima disso, ou ela ia perder essas informações e aí ia deixar isso amornar. Ela foi pro primeiro caminho. Ela soube usar isso a favor dela. E parabéns! Eu pensava que isso não ia dar certo. Deu certo. E ali na cozinha, a Aline então resolveu dar uma aula de baianês. Resolveu explicar pra gente as gírias regionais de Salvador. E aí ela começou a encenar ali o que é que significa pomba suja. A Aline disse que isso não é um xingamento, que não é nada pesado. E aí o Guilherme disse que pomba suja pode ter vários sentidos. Aí a Aline disse que a pomba suja, por exemplo, é uma mulher de baixo astral, desculpa. Aí a Vitória disse que talvez seja aquela mulher que fica procurando problema fora de hora. Aí o Vinícius depois disse que pomba suja é aquela pessoa que faz tudo errado. Aí a Aline disse ali, né, que pomba suja também pode ser uma pessoa ardilosa, uma pessoa que agiu pelas costas. E aí depois ela também disse que pomba suja pode ser uma mulher que fica na espreita, se jogando para cima dos caras, já nesse sentido de promiscuidade. Querendo ou não, gente, todo mundo teve uma interpretação negativa por causa do próprio termo, né? Então é uma coisa que não tem como a gente dizer que as meninas não se sentiram também machucadas, porque mesmo que pomba suja tenha vários e vários sentidos, um dos sentidos que pomba suja tem era justamente esse, um sentido muito ruim, um sentido muito pejorativo, um sentido muito ruim, que é justamente voltado para a promiscuidade. Querendo ou não, era isso aí.
Aí depois a Aline disse que assim que ela tinha falado algo que o Tadeu repetiu no discurso dele, que eles sabem o que eles devem fazer nesse jogo, que eles sabem o que eles devem fazer para se sustentar ali dentro, para manter esse jogo, independente de com quem eles tenham ou não informações externas daqui de fora. Aí o Vinícius até falou ali que todo mundo ali dentro sabe o que faz e o que não faz para se manter nesse jogo. Aí teve um outro momento que foi o momento mais fofo da madrugada. O Vinícius foi conversar com os gêmeos, cantaram horrores ali, tá? Foi chato. E aí ele disse que eles precisariam fazer o jogo deles e que ele também tá fazendo o jogo dele e que o jogo deles não é um jogo de arrependimentos, que eles não se arrependam do jogo que eles estão fazendo na casa. O Vinícius também disse que ele tá com saudade dos primeiros dias do BBB e que quando ele vê ali que o programa lá do quarto Nordeste tá ficando vazio, ele lembra que o programa está para acabar. E aí eles especularam se vai ou se não vai ter Semana Turbo, ficaram especulando ali qual a possibilidade disso acontecer já essa semana e tal, enfim, não vai ser tão rápido quanto eles imaginam, mas vai acontecer. Aí depois a Aline quis ver se o Vinícius foi se deitar e tal. Aí a Vitória disse que ele estava lá com os gêmeos. Depois a Vitória disse que não dá para eles ficarem tendo proximidade com outro grupo. E aí a Aline lembra que o pessoal do Fantástico já tinha votado na Vitória, por exemplo. E aí eles não queriam essa proximidade. Depois o Guilherme disse que as meninas tinham deixado muito claro que elas podem ter uma convivência boa com qualquer um de dentro da casa, mas que elas vão votar em qualquer outra pessoa ali se precisarem votar e que isso não afetasse a convivência da casa. Enfim, né? Fica meio difícil aí entender o discurso da Vitória, mas é bem por aí, né? Aí depois a Aline disse ali que o Vinícius sempre teve proximidade com os gêmeos desde o começo do jogo. Aí o Guilherme disse que às vezes a hipocrisia é porque eles conversam de boa o resto da semana com as pessoas do outro lado, do outro grupo, mas que quando chega no Sincerão, eles se apontam como se a semana inteira tivesse sido apenas um personagem, que eles foram apenas um personagem ao longo da semana toda e que eles só resolvessem se revelar lá no Sincerão. E aí a Vitória disse ali que alguns deles lá, que eles precisam ter o convívio sim, mas que convívio não significa necessariamente proximidade. E aí ela lembra que ela poderia ter tido proximidade com as bailarinas no começo, mas que isso não rolou. Aí a Aline também disse que eles precisam parar e pensar no que o público aqui de fora está achando sobre eles. E que, por exemplo, pegaria muito mal eles terem uma rivalidade com pessoas do outro lado, pessoas lá do Quarto Fantástico, e depois ficarem indo atrás dessa pessoa por causa lá dos apontamentos do Sincerão. Aí, por exemplo, a Aline disse que a torcida do BBB abraça o posicionamento deles de forma surreal nas redes sociais e que eles também precisam pensar nessas coisas. Aí depois a Vitória disse assim, que mesmo com tudo isso, ela não tem por que tratar as pessoas mal e ela vai tratar bem as pessoas da casa, que ela vai tratar bem as meninas ali, porque não há nada de errado com isso. Mas que ela precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Guilherme disse que não é necessário ali que eles não tenham uma boa convivência, que eles podem ter uma boa relação e que isso é algo importante na convivência coletiva, porque eles estão na mesma casa, mas eles também precisam deixar claro para todo mundo lá dentro e aqui fora quem são as prioridades deles e como é que eles vão mostrar isso para o resto das pessoas, porque isso também vai acabar sendo cobrado deles. Aí a Aline disse ali que a questão da prioridade às vezes pode soar como uma desculpa esfarrapada para o público aqui fora. Só que o Guilherme disse que não é por isso que eles não vão se posicionar, porque isso também é uma forma de deixar claro ali quem é quem
e quem está defendendo quem, e que na ausência de uma pessoa, por exemplo, eles vão votar no outro por causa da lista lá de prioridades que eles têm. Aí a Vitória disse depois que ela precisa comprar briga com alguém ali dentro, que ela precisa comprar algum barraco, porque ela passou uma semana inteira sem ter muitos acontecimentos relevantes na casa. Aí ela pediu que as pessoas lá do grupo Anos 50 dividissem com ela as tretas para ver se ela se levanta um pouquinho. Aí o Guilherme até falou assim pra ela que ali é até fácil comprar uma briga, basta ela se meter no meio de uma briga e dizer as coisas que ela concorda ou não do que tá acontecendo ali. E aí era só jogar isso aí. Aí a Vitória depois se justificou, disse que falou mais manso no Sincerão, porque esse é o jeito dela, porque ela não estava disposta, e que ela disse ali que não queria fazer um apontamento agressivo, porque todos os outros colegas já tinham falado tudo que ela queria falar, que ela não queria ser repetitiva, que ela não queria ficar falando as mesmas coisas. E aí ela disse que o que ela falou para as meninas foi algo que ela já tinha falado na segunda semana de jogo. Depois a Vitória disse que o perfil dela não é um perfil de uma pessoa que sabe discutir, que sabe brigar e que ela não vai fazer isso sem necessidade. Disse ela também que até a briga precisa acontecer no momento ali e que ela não vê razão para fazer briga só para aparecer sem necessidade. Disse a Vitória que ela sabe diferenciar muito bem briga e posicionamento, porque uma coisa é deixar um posicionamento claro para todo mundo e outra coisa é sair discutindo com todo mundo ali sobre tudo que acontece na casa, que ela sempre achou muito feio esse tipo de atitude. Olha aí o que ela jogou pro Guilherme, né? E aí ela disse ali que a pessoa que faz isso é uma pessoa que está querendo aparecer muito mais do que os outros. E aí começou a chover no meio da madrugada, o Vinícius e os gêmeos pularam na piscina, como vocês estão vendo aí nas imagens. E aí esse foi o momento fofo da madrugada. E aí, no meio da noite, desses momentos fofos, a Aline também ali pulou na piscina junto com os gêmeos. E aí a Aline e eles começaram a cantar o tema do programa, ficaram ali felizes. Depois foi o Guilherme e a Vitória que também acabaram pulando na piscina durante a chuva. Olha que coisa fofa, né? Ficaram felizes ali, ficaram felicíssimos com o que aconteceu ali durante a madrugada. Gente, foi isso aí, o máximo de resumo que eu consegui trazer para vocês só da madrugada. Mas vocês já perceberam que na maioria das vezes é só mais do mesmo, tá? É só repetir a mesmíssima coisa. Então já tá até chato eu ter que falar isso, né? Mas é a mesma coisa. Não tem muito que a gente pode sair do lugar, né? Tá chato, tá chatérrimo aí, mas vamos também entender que é reta final e que faltam poucos dias para esse programa acabar. Contando de hoje, dia 19, faltam aí 32 dias para a gente ver este programa acabar. Então, cenas como essas que vocês estão vendo aí do lado são as cenas que mais vocês vão encontrar aí, são as cenas que vocês mais vão ver, porque esses momentos fofos é o que eles têm para entregar pra gente. Basicamente, é coisa que a gente vai ver assim, né? Porque depois disso tudo, eles foram deitar, foram dormir. Acho que era umas 3 e pouco da manhã que eles fizeram isso e tal. E aí eles acordaram, eu acho que era por volta ali de umas 10 horas da manhã. Admito para vocês que eu não vi esse momento, porque afinal, né, eu estava cansado, fui dormir. E aí quando eu acordei hoje, eu já tive que sair, resolver alguns problemas, que no final das contas não consegui resolver, mas enfim, tentei pelo menos, né? Enfim, gente, de manhã, depois ali do raio-x, Dona Delma estava ali conversando com o pessoal do grupo dela e ela deixou ali claro que ela tá um pouquinho de medo de colocar a casa no taco nada, caso essa seja a consequência que ela vá ter que aplicar para a casa toda. Aí o Guilherme disse que não existe ali uma possibilidade dela não pegar o dinheiro, porque foi a Graciane que tinha dado esse prêmio para ela. Aí todo mundo que estava lá, até os gêmeos, que são do outro grupo, né, incentivaram a Dona Delma a pegar o dinheiro, porque ela pense primeiro no motivo do porquê que ela está no programa e
independente da consequência que ela vai ter que dar para o resto da casa, mas que ela aceite o dinheiro, né? Que ela aceite aí o que ela tem para aceitar. E aí eles acertaram que o valor do dinheiro seria uns 90 mil reais com base no que foi nos outros. Por exemplo, na primeira semana foi 30 mil, 15 mil para cada, né? Porque eles sabem porque a Graciane contou. Na outra semana, o valor ali já tinha aumentado para 70 mil, que foram as irmãs, a Camila e a Tamires, e aí cada uma ficou com 35 mil. Depois foi 40 mil, que foi a Vitória quem pegou. Depois foi ali 70 mil, que a Tamires acabou pegando. E depois ali, né, a vez da Dona Delma, que a Dona Delma vai acabar tendo que pegar esse dinheiro sim. E independente da consequência da casa, todo mundo vai entender ali que é uma consequência e que não há nada de errado em pegar o dinheiro. Eles próprios disseram ali, gente, qualquer um pegaria um valor desse. E aí até teve um momento que a Vitória falou, já pensou se fosse 100 mil, a senhora não ia pegar? Claro que vai. Aí depois, né, em algum momento ali, a Renata e o pessoal ali do grupo dela se sentou e disse que o pessoal do anos 50 ficaram debochando dela. Só que eles não sabem a verdadeira intenção delas. E aí elas começaram a falar do Vinícius. A Eva disse que no Sincerão ela ainda conseguia se surpreender com as pessoas. Depois ela disse ali que ela ficou bastante chateada com o Vinícius, que ela tá com ranço do Vinícius, que ela não consegue ver a cara do Vinícius. Ela ficou ali falando que no Sincerão eles relembraram a conversa que eles tiveram no dia anterior, que o Vinícius teve um comportamento baixo com ela. Aí a Eva depois disse que ela tá com muito, mas muito ranço do Vinícius, que ela não consegue nem olhar na cara dele, que ela não consegue mais ali ter uma convivência boa com ele. Depois, a Dona Vilma disse ali que tem muitas atitudes que ela teve na casa, as quais ela se arrepende de ter tomado. E ela se emocionou um pouquinho aí, né, como vocês estão vendo nas imagens. Ela disse ali que tinha uma vontade de voltar atrás com relação a várias situações do Diogo, que ela tinha enxergado coisas da Aline antes, mas não quis se meter nessa história. Aí a Dona Vilma disse que a sacanagem é algo que mexe com ela pra caramba, e aí ela falou que se ela pudesse voltar atrás, ela se arrependeu de não ter tomado atitudes contra a Aline lá atrás, que ela se arrependeu de não ter falado o que ela queria falar pro Diogo lá atrás e tal. Aí todo mundo foi consolar ela, né? Todo mundo ali foi consolar ela, todo mundo ali foi abraçar ela e dizer ali que o que aconteceu, aconteceu, não podia mais mudar. Aí lá fora, o Guilherme lembrou que o quarto anos 50 é o único quarto desde o começo da edição até agora que permaneceu intacto desde o começo do programa e que nenhum dos integrantes dele saiu até agora, e que o pessoal do Nordeste e o pessoal do Fantástico já saíram desde os primeiros dias. A Aline lembra que o Quarto Fantástico é uma junção das pessoas que saíram do anos 50 e que saíram do Nordeste. Aí de volta ali, a Dona Vilma disse que ela precisava ter forças para continuar, porque a pior parte que ela tem ali é justamente lidar com a sacanagem das pessoas. A Renata disse que ela acha que tem muita gente que esquece do próprio caráter para ganhar essa premiação do BBB. Aí a Renata disse que esse foi o pior Sincerão que ela participou, porque ela não conseguia enxergar as pessoas da mesmíssima forma que antes. Aí o Mike ali disse que eles ainda vão se surpreender com muitas coisas nesses últimos dias, e a Eva disse que eles nem precisariam mais se surpreender com a surpresa que eles teriam disso ali, né? Aí a produção, no meio disso tudo, avisou que o Quarto Fantástico seria fechado para sempre. E aí elas foram tudo correndo lá pro Quarto Nordeste e começaram a divisão das camas do Quarto Nordeste. Aí o Diego foi correndo, decidiu pegar a cama de casal. Ele disse que ia ficar junto com a Daniele na cama de casal, cedeu a cama aí de solteiro para Dona Vilma.
E aí a Eva e a Renata ali, né? Todo mundo foi subindo lá, pegaram as camas. Um dummy entrou, um dummy altão, tá? Mas acho que mais alto que a pessoa mais alta lá dentro. Entrou dentro da casa, e aí eles foram fechar o quarto, tá? Aí subiram, foi todo uma algazarra no momento que eles subiram ali. Quase esqueceram a dona Vilma dentro do banheiro. Quase, né? Quase. Olha aí o dummy entrando para fechar o quarto, né? O dummy chegou, foi toda uma correria. O cara altão, tá? Altão, eu nunca tinha visto uma pessoa tão alta assim. Ele era o mais alto que a maioria das pessoas lá dentro. Isso se não for o próprio Dourado que entrou vestido de dummy, né? Porque afinal o Dourado é bem altão, né? Quem já viu ele aqui fora sabe do que eu tô falando. Bem altão. E aí todo mundo entrou ali, pegou as coisas, todo mundo foi no maior algazarra, mas pelo menos fecharam o quarto aí. Aí eles começavam a comentar ali que o dummy era estranho, que aquela máscara era estranho. Aí a Vitória disse que ela tava com medo do dummy, que ela não gostava das máscaras do dummy e tal. Quase esqueceram a dona Vilma trancada dentro do banheiro, né? Quase esqueceram de dona Vilma. Aí a Vitória começou a ter uma crise de riso porque ela tava nervosa, porque ela não gostava do dummy, ela achava que o dummy aí tinha alguma coisa estranha e tal. Gente, foi só isso, tá? Esse aí foi o maior pico do dia de alguma atividade. Olha como o dummy é grandão. Olha o tamanho desse dummy. Ele é maior do que o Vinícius. E olha que o Vinícius é um dos homens mais altos da casa. O Vinícius consegue ser mais alto que até que o Guilherme. Ele é altão. Olha o tamanho do cara. Olha aí o tamanho do dummy perto do Vinícius. Olha o tamanho do dummy. O cara é altão mesmo. E aí o dummy saiu de dentro, entrou pelo confessionário e saiu da casa. Depois, a Eva e a Renata voltaram a falar ali sobre as questões de jogo, né? A Eva e a Renata comentaram aí que o queridômetro já tinha emojis negativos e que os emojis de cobra, que os emojis ali de vômito, essas coisas ruins, elas deram para Vitória e para Dona Vilma. Aí a Eva disse ali, por exemplo, numa conversa que elas estavam tendo na academia, que o Vinícius só vai pro paredão se uma delas for líder, porque aí elas têm o poder de mandar ele direto pro paredão, porque pela casa ele não será votado. Aí a Renata disse que o pessoal do Fantástico vai querer aproveitar a porta que eles têm com os Gêmeos e que o pessoal do Fantástico vai fazer, o pessoal do anos 50, aliás, vai fazer de tudo para que os Gêmeos não votem neles e que eles não votem nos Gêmeos, tá? Aí ela até falou ali, né? Que ela não ia obrigar ninguém a fazer nada ali dentro, que cada um é responsável pelas suas atitudes, pelas suas coisas, e que cada um sabe o que está fazendo ali dentro. Mas que ela ia buscar, né, tentar ali influenciar os Gêmeos a pensarem mais nas atitudes deles. Aí, só pra gente terminar, a dona Delma disse que hoje ela teria que tomar uma decisão muito difícil e que para ela seria muito mais fácil indicar uma pessoa direto pro paredão, botar uma pessoa para fora da casa e tal, do que fazer a casa toda ir pro taco nada. Aí os Gêmeos disse que ela vai ter que fazer e vai ter que decidir o pegar e guardar porque não tem mais o que fazer. E é lógico, ela disse que vai pegar o dinheiro. Disse Dona Delma, eu vou pegar para investir nos estudos dos meus netos. Foi um presente que a Graciane me deu, que foi da vontade dela me dar esse presente, que eu não esperava, porque eu não esperava. Ela foi foi do coração dela, que ela me deu isso para me ajudar no estudo dos meus netos. Não tem como eu não pegar esse dinheiro, porque eu tenho que pensar nos meus netos. Aí depois disse que ela ia pedir para Deus orientar ela na melhor decisão que ela tinha que tomar. E aí depois teve uma outra conversa ali com o Mike, com as meninas, que disse ali que eles precisam começar a se preparar para amanhã.
eles começaram a especular quem é que vai ser ali barrado da festa do Vinícius. O Mike acredita que seja ele, a Renata acredita que seja ela, e aí o próprio Mike disse que uma das possibilidades podia ser o João Gabriel, tá? Depois ele disse ali, já pensou se vem 7 miras? Eles vão precisar dar um alvo para eles mesmos. Disse aí o Mike que a Vitória seria escolhida porque a Vitória não foi selecionada no Sincerão como a pessoa que eles mais gostavam na casa. Aí a dona Vilma disse que agora é muito difícil eles precisarem conversar sobre a possibilidade deles também precisarem dar uma mira para eles, tá? E aí, outra coisa que ela falou ali, que eles precisam pensar nessa estratégia de jogo, que eles precisam pensar como eles vão movimentar a casa. Aí o Mike disse que se eles forem líderes, eles vão estar em desvantagem. Aí a Renata lembrou que eles sempre estão em desvantagem mesmo nesse jogo, porque eles têm o menor número de pessoas e o menor número de votos. Então ela sugeriu ali que caso eles não sejam líderes, eles continuem com essa estratégia de dividir votos. Agora, se eles pegarem a liderança, aí a decisão seria focar tudo numa pessoa só e que eles podem descobrir o alvo do outro grupo e tentar juntar votos ali com as pessoas de lá também, que para ela seria uma estratégia válida, né? Aí a dona Delma lá fora continuava se debatendo sobre a decisão que ela vai ter que tomar hoje, continuava nesse debate todo aí e tal. Aí a Vitória até falou assim pra ela que ela tinha que pensar que vai ser uns 60, 70, 80, 90 mil e tal. Aí a dona Delma depois disse que ela teria uns anos garantidos ali para os netos dela, que pelo menos uma parte da educação dos netos dela ela poderia dar, e que agora que eles estão nessa fase de estudos, ela poderia proporcionar algo melhor para eles e tal. E aí ela disse ali que ela queria dar pelo menos a vara para que eles pesquem melhor no futuro e tal. Gente, foi só isso ao longo do dia, tá? Depois, o que foi que aconteceu? O pessoal da casa passou o dia todo dormindo, não teve mas muita atitude hoje dentro da casa, foi bem chato, tá? Hoje foi um dia que o BBB foi chato. E eu admito pra vocês que como eu precisei sair pra resolver problemas, eu mal vi o BBB, eu mal vi as coisas que estavam rolando ali e tal. Assisti os resumos que tem, né, na Globoplay, assisti lá os trechos dos vídeos, mas obviamente que eu entendi o que estava acontecendo no contexto da casa. E admito para vocês, muita coisa do que eu contei para vocês aqui, vocês não vão ver em outros lugares, tá? Vocês não vão ver em outros lugares, vocês não vão ver ali, porque nem a própria Globo tá passando, né? Agora o queridômetro, antes da gente encerrar o vídeo, o queridômetro foi algo ali bastante falado, bastante colocado ali, por causa das reações que eles tiveram na casa. Então, vamos ser sinceros aí, quem pegou ali emojis negativos? O Guilherme recebeu um alvo da Renata. A Aline praticamente macetou todos, né? Olha aqui como é que tá o queridômetro da Aline. Eu acho que vocês conseguem ver aí, né? Macetou tudo. Renata, ela ganhou uma cobra da Renata, ganhou um biscoito da dona Vilma, ganhou um vômito da Eva e ganhou um alvo do Mike. Daniele ganhou uma mala da dona Vilma. O Diego ganhou um alvo da Eva. A Eva ganhou ali, ó. Olha como é que tá o queridômetro da Eva, tá? A Eva ganhou um alvo de Vitória, ganhou uma planta da Aline e ganhou um coração partido do Mike. Aí os gêmeos, eles ganharam pela primeira vez nesta temporada emojis negativos. Ganharam 2 alvos de Vitória e Daniele e ganharam uma mala da Aline. O João Gabriel, tá? Fez isso, a mesmíssima coisa, o João Pedro também. Ganhou 2 alvos da Daniele e da Vitória e ganhou uma mala da Aline. Dona Delma ganhou uma cobra da Renata, ganhou uma mala da Dona Vilma e também ganhou um alvo da Eva.
E aí o Mike ganhou 3 alvos, de Vinícius, Daniele e Aline. A Renata ganhou um alvo da Vitória, ganhou uma cobra da Aline e um coração partido do Vinícius. A dona Vilma ganhou um alvo da Vitória, ganhou ali um emoji de mentirosa da Aline e uma planta do Vinícius. O Vinícius ganhou 3 biscoitos da Vitória, Dona Delma e Guilherme, olha só, dando biscoito pro próprio aliado, né? Aí ele ganhou 3 alvos do Mike, da Dona Vilma e da Renata e ganhou um emoji de vômito da Eva. E a Vitória ganhou um alvo da Renata e ganhou um biscoito aí da Dona Vilma. Esse foi o queridômetro de hoje no BBB, né? Eu sei que muita gente estava comentando isso nas redes sociais, porque pela primeira vez os gêmeos ganharam emojis negativos. Não que isso vá mudar muita coisa no jogo, mas enfim, né? Agora vocês já sabem o que está acontecendo, né? Pelo menos isso vocês já sabem. E, gente, foi só isso mesmo, tá? Não teve quase nada de conteúdo na casa. Foi fraquíssimo, tá? Dormiram agora, a produção teve que botar a música alta para eles acordarem ali, pro Guilherme receber lá aquele vídeo contando a trajetória dele na festa do líder. Foi só isso, tá? Foi só isso mesmo, tá? Então, daqui a pouco a gente tá de volta aí para comentar quem é que o Guilherme vai barrar da festa, tá? O Guilherme não disse quem ele vai barrar da festa, tá? Ele não falou quem ele vai barrar da festa. A Renata supõe que seja ela, mas o Mike disse que nos últimos tem colocado homens para enfrentar esse desafio, que talvez não fosse ela. Mas ainda assim ela supõe que seja ela. O Guilherme não disse, tá? O Guilherme não falou. Pode ser que seja ela, pode ser que seja o próprio Mike e pode ser que seja também, tá? O João Gabriel. Essas são as 3 opções que eu acho que o Guilherme vai colocar. Mas daqui a pouco a gente vai saber e vai saber se a Dona Vilma se a Dona Delma vai acovardar ou não, né? Daqui a pouco a gente tá de volta aí com vocês para comentar tudo o que aconteceu aí nessas decisões. Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.